Conosco o Robson Zunino, que é presidente do Comusa, e vem falar sobre a reunião de quarta-feira, que encaminhou uma outra reunião para discutir ainda e definir sobre o posicionamento da instituição, da entidade, sobre a situação da UBS do Centro, que tem um orçamento aí de aproximadamente 4 milhões de reais, sendo que uma parte será de recursos da Prefeitura e dinheiro do governo federal para construir a unidade básica de saúde do Centro, que a Prefeitura indicou um terreno ali no loteamento Scheffer, e que vem sendo fruto de uma discussão entre a comunidade e a Prefeitura. Robson, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Dirley. Bom dia, Anderson. Bom dia, Valdomiro. Bom dia. Ouvintes da Rádio Cidade. Pronto. Obrigado, Anderson. Esse é o Rodrigo. Rodrigo, perdão. O Anderson, eu escuto muito ele no almoço aqui, então eu acabei trocando os nomes aqui. Mas são parecidos, tá, Robson? São parecidos. São parecidos, bem parecidos. Ô Robson, estava conversando ali fora com você, deixa eu até pegar os números aqui para passar para o ouvinte da Rádio Cidade. São aproximadamente 4 milhões e 400 reais de investimento para a construção dessa UBS. Desses 4.400, 1 milhão e 550 mil é a contrapartida da Prefeitura, certo? Para formar esses 4.400. O procurador do município esteve aqui exatamente sentado onde você está agora e disse que o Comusa não tem atribuição para impedir ou decidir sobre o investimento ou avalizar ou não o local da construção, né? Você há pouco lá fora disse para mim que sim, que o Comusa tem essa condição. Explica para a gente o porquê, então. Bom, Dirley, toda a nossa atuação no Conselho Municipal de Saúde, com a devida vénia ao que o procurador falou aqui, né? Imagino, não sei em qual contexto que ele falou isso, mas o que eu posso dizer é o que está na legislação federal e na legislação municipal, né? Tanto na legislação que foi aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores, quanto aquela que fundamentou a elaboração desse texto municipal. O Conselho Municipal de Saúde, sim, ele possui competências para deliberar sobre qualquer investimento na área da saúde. Então, todo o recurso que é investido no Fundo Municipal de Saúde, pelo Fundo Municipal de Saúde, e todo o recurso hoje que é investido para um convênio com um ente privado, então, no caso, a gente está falando de uma construção que será executada por um ente privado, é competência do Conselho Municipal de Saúde, né? Há uma discussão com relação a se o Conselho tem ou não competência para dizer onde a unidade básica de saúde deve ou não ser construída, né? Inclusive, eu escutei vários meios de comunicação falando a respeito. Isso é algo a se discutir, mas o Conselho ele tem competência para deliberar sobre qualquer situação relativa ao Sistema Único de Saúde Municipal, né? E lá, quando lá em 2023 o Conselho deliberou a respeito da aplicação desse recurso para a construção dessa unidade básica de saúde, havia algumas condicionantes. Dentre essas condicionantes, era o Conselho, uma das ressalvas colocada foi que o Conselho deveria fazer uma vistoria e avaliar se o imóvel era adequado ou não. Então, é nesse ponto que reside essa discussão se o Conselho pode ou não pode dizer onde a unidade, né, deve ou não ser construída. Mas essa vistoria, Robson, desculpe interromper, ela é uma recomendação ou... Condição. Uma condição? Era uma condição. Quando foi, eu estou há 3 anos como presidente do Conselho Municipal de Saúde, né? Vou fazer 8 como conselheiro. Será o meu último mandato, fique registrado. Mas essa visita foi colocada na época como os conselheiros como uma condicionante. Por quê? Isso, inclusive, na última reunião de quarta-feira agora foi discutido na Câmara Municipal de Vereadores. Na época, foi-se apresentado um terreno lá na rua Daniel Imhoff, né? E a própria Secretaria de Saúde ela nos disse o seguinte: olha, nós temos que apresentar um imóvel para que o governo federal libere o recurso por meio do PAC. Mas é bem provável que não seja esse imóvel. Então, vocês vão poder olhar o imóvel, aprovar, enfim. Por que é importante também, né, o que os conselheiros imagino que pensaram na época? Das reuniões que eu presidi, foi a única reunião que eu faltei durante o meu mandato de presidente. Eu estava numa viagem, enfim. Mas os conselheiros que deliberaram na época, imagino que eles pensaram o seguinte: tá, a depender do local onde vai ser construído, o custo da obra pode aumentar ou pode diminuir.
Por exemplo, o terreno que está se propondo ali no loteamento Schaeffer, eu imagino que talvez vai precisar de uma fundação um pouco melhor. Não sou engenheiro, tá, gente? Mas estou falando, já tive minha cota de obras aí durante a minha vida, mas o que eu posso dizer é o seguinte: imagino que vai precisar uma fundação melhor, porque é um solo extremamente argiloso, que tem um solo que ele verte água. Então, tem uma série de questões ali que podem ou não encarecer a obra, né? Então, imagino que os conselheiros também levaram isso em consideração, além de, obviamente, pensar no local que fique de melhor acesso para a população. Então, era uma condicionante, Valdomiro. Só para contribuir, Odilei, eu tomei conhecimento de uma obra de mesmo porte que está sendo construído, vai ser construída em São João Batista, e que é a metade do preço de Brusque. E aí entra vários elementos, como o Robson disse, o local, a região, a valorização do imóvel naquele espaço ali, que acaba tendo um reflexo no valor final. Isso, essa foi uma questão que foi levantada. Assim, é importante informar aos ouvintes que o Conselho não está questionando nenhum aspecto da legalidade do processo licitatório, no sentido de que teve sobrepreço, não teve. Não, isso não há contestação, pelo menos não até o momento ninguém levantou nada disso. Me parece que foi um processo licitatório correto, sem revestir de todos os requisitos legais, né? Isso me parece que de fato aconteceu. Agora, isso que o Valdomiro falou também é verdade, né? Então, talvez a diferença no preço das obras reside nessa situação. Às vezes, como é que é a localização do imóvel? É plano, não é plano? Tem que fazer aterro, não tem que fazer aterro? Então, tudo isso aí, imagino que influencia. Ô Robson, baseado então o que aconteceu nessa semana lá na Câmara de Vereadores, então, o que você diria assim, próximo passo, o que vai acontecer? Porque existe uma situação aqui onde a própria prefeitura tem uma espécie de pressa para iniciar a obra por causa de toda aquela questão legal envolvendo o prazo e o próprio dinheiro que vem do governo federal. Aconteceu a reunião movimentada. Quais são os próximos passos? O que o Comusa vai fazer a partir de agora? Olha, o que é importante dizer, primeiro explicar o porquê que as considerações e as proposições dos conselheiros não foram votadas naquela reunião, né? Houve uma fala do Procurador-Geral do município e na oportunidade ele disse o seguinte: olha, se os conselheiros entenderem que precisam de um pouco mais de tempo para deliberar, porque alguns documentos chegaram para os conselheiros no momento da reunião, como esse decreto de dotação suplementar, que supriria essa contrapartida que na época não foi aprovada pelo Conselho, como uma decisão judicial que indeferiu a liminar proposta pelos moradores do bairro Loteamento Schaeffer. Isso tudo chegou muito próximo da reunião. Como os conselheiros, e nós recebemos durante a semana, gente, uma série de documentações, né? E para analisar tudo isso com calma, o procurador falou essa situação: se os conselheiros às vezes entenderem, as obras podem ficar suspensas por uns dias, né, até na próxima semana pelo menos, tal. Enfim, a gente pode assumir esse compromisso. E aí, dentro dessa situação, havia alguns destaques que os conselheiros haviam propostos. A mesa diretora disse: vamos propor então a prorrogação de uma semana da votação para que os conselheiros se inteirem melhor da situação e possam deliberar na semana seguinte. Nessa reunião de quarta-feira, como o conselho é um espaço democrático, a gente vai deixar algum conselheiro não fazer alguma complementação de fala, alguma coisa nesse sentido, mas ela será uma reunião para deliberar apenas. Então, não vai ter mais a discussão, a exaustão. Só para votar mesmo, né? Não tem mais todo. Isso. Eventualmente, algum fato novo, algum conselho que olhou um documento e disse: opa, isso aqui eu não havia percebido. Se quiser manifestar para os demais, a gente não vai tolher a palavra do conselheiro. Mas a reunião será para deliberar as proposições que foram feitas pelos conselheiros. E ela vai acontecer quando? Ela vai acontecer na próxima quarta-feira, a partir das 18 horas, nos sindicatos metalúrgicos. Certo. Eu ainda quero entender em que contexto o procurador disse que não é atribuição do Conselho decidir pelo local. Porque se a verba que a Prefeitura recebe é verba do governo federal ligada à saúde, e se a contrapartida, esse não é ligado à saúde, não é da pasta da saúde, é uma contrapartida suplementar aí de um dinheiro que sobrou, né, parece, do ano passado, enfim. Onde é que está a contextualização aí por parte da Procuradoria para entender que não é atribuição do Comusa entender por definir se aquele local é ou não apropriado para a construção? O que eu posso supor, né, Valdomiro, perdão, chamando já o Dirley de Valdomiro aqui. O que eu posso supor, Dirley,
é que, via de regra, está correto isso. O Conselho não fica dizendo, olha, a unidade básica vão alugar o imóvel tal. Por mais que a gente queira participar do processo, a gente tenta se inserir e contribuir sempre que possível, né? De fato, não é uma condicionante que nós vamos lá e aprovamos. O contrato de aluguel, isso sim, a lei municipal ela fala que quando qualquer contrato entre o Fundo Municipal de Saúde e um ente privado tem que passar pelo Conselho. Está na lei municipal, está escrito literalmente lá e não tem discussão, né? Essa questão específica dessa unidade básica de saúde, a situação que eu vejo que causa talvez um pouco dessa confusão é porque era uma condicionante da aprovação que foi feita lá atrás pelos conselheiros. Certo. Esse é o X da questão. O parecer que foi para o Ministério da Saúde do Conselho Municipal, ele apresentava essa situação e é isso que os conselheiros estão levantando, né? Então, expressamente na legislação, o procurador entende que esteja correto, que não está expressamente dizendo isso. Porém, nesse caso específico, havia essa condicionante. Então, se semana que vem vocês se reunirem, aí vocês vão votar se o Conselho aprova ou não a construção ali, é isso? Eu trouxe aqui até para... A votação é para isso? Eu trouxe até uns rabiscos meus aqui, no momento da reunião, porque os conselheiros vão falando, eu vou rabiscando algumas coisas, né? Mas a reunião é para isso, é para decidir, olha, o Conselho aprova a construção nesse local, o Conselho não aprova, é isso? Na verdade, não. Na verdade, a proposição dos conselheiros foi a seguinte, tá? Considerando, né, tiveram 2 conselheiros que fizeram a proposição, um propôs, o outro ratificou, então toda vez que há uma proposição, eu como presidente, sou obrigado a colocar em deliberação, né? Então, é a minha obrigação. Então, as proposições que foram colocadas é o seguinte, um conselheiro solicitou o envio ao Ministério Público com cópia para a Prefeitura da situação, né, alegando que o parecer lá atrás não foi respeitado, né, que o Ministério da Saúde fosse informado, também fosse comunicado, que aquele parecer, que aí ele alegou que o parecer do Conselho lá atrás, como ele não foi observado, ele não teria validade, então, algo nesse sentido, né? Enfim, a paralisação imediata das obras, até que tenha essa manifestação, enfim, dos órgãos, e que seja realizada uma audiência pública com a comunidade. E isso foi a proposição que os conselheiros fizeram. Tiveram 2 conselheiros que fizeram essa proposição. Então, nessa semana seguinte, agora, não surgindo nenhum fato novo, não sendo trazido nada, é isso aqui que será deliberado. Então vai ser feito mais uma audiência pública, é isso? Não, isso é uma proposição. Uma proposição. Isso. Mas tudo bem, em aprovado vai ter que ser feita mais uma audiência pública para falar sobre a questão. Cada destaque desse será votado individualmente. Então, a mesa diretora diz que esses destaques vão ser votados individualmente. Pode ser que se aprove e envie ao Ministério Público, pode ser que não se aprove a audiência pública. Para entender, se aprovarem esses destaques aí, e a Prefeitura vai ter que esperar até que isso aconteça? Essa que é a pergunta. Assim, então vai segurar mais... Ou vai começar a construir sem primeiro fazer esse... O que eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade é o seguinte, o Conselho ele está tentando conversar, tentando fazer o papel dele, né? Então, os conselheiros eles têm essa atribuição de fazer esse tipo de proposição. Se a obra vai paralisar, se não vai, isso gente não... Vocês estão pedindo para eu responder algo Robson, que não me... A obra paralisar, a obra nem começou. Colocaram uma placa lá, mas e fizeram uma sondagem, pelo que eu sei. Mas de prático, já começaram a fazer estaqueamento, nada, não mas tem nada. Mas existem prazos, né, Dirley, para cumprir. Então, paralisar no sentido de que, quando foi solicitado aqui pelo conselheiro, né, a questão que falou-se no dia é não ter desmatamento de árvore, algum dano irreparável ao local. Sim. Foi antes que a discussão termine, né? Então, essa é a situação. E é isso que eu posso dizer para vocês. Mas o procurador, perdoe, mas o procurador não acabou, você acabou de dizer que o procurador, na reunião, disse que, havendo uma dúvida do Conselho, e isso aí é dúvida, isso que vai ser deliberado na próxima semana, né? São encaminhamentos. Encaminhamentos. Né? Havendo esses encaminhamentos, a Prefeitura ia solicitar junto ao Ministério da Saúde que um prazo maior para começar a obra, é isso que eu entendi? Não, ou não tem mais prazo para ser... Eu não posso responder aqui pelos encaminhamentos da Prefeitura. Mas eu digo, porque foi dito aqui que o prazo final é dia 15, né? Não lembro da data. 15, falaram dia 15. Dia 15 de abril? Dia 15 de abril. O prazo do governo federal é 15 de abril. Eu sei que a Prefeitura já divulgou o início, que está programado, o início da obra. Na placa está lá que início é dia 4 de abril, né?
A pergunta que eu faço é o seguinte... 15 de abril é o prazo para envio da documentação da fase preparatória da obra. 15 de abril. Que é terça-feira que vem. Terça-feira que vem. Que é um dia depois, antes da nossa reunião. Pois é, a reunião de vocês vai acontecer depois. A reunião de vocês é quarta-feira. É assim, gente, ó, eu falei isso para a comunidade que estava no local e para os conselheiros, até recapitulando o processo. A aprovação do conselho dessa situação se deu no final do ano de 2023. Então, isso tem que ficar muito claro. Lá no final do ano de 2023, nós aprovamos, então, nos termos que eu falei para vocês, né? Desde então, não houve mais nenhum encaminhamento dentro do Conselho Municipal de Saúde dessa questão. Nós viemos a tomar conhecimento dessa situação pela imprensa, por vocês, né? E pelo movimento que aconteceu com os moradores do loteamento Schaeffer. Então, não nos chegou nada depois disso sobre essa questão, né? E, enfim, tiveram algumas falhas no processo. Eu acho que as falhas no processo não podem... Aí eu estou falando de opinião pessoal, né? Elas não poderiam atrapalhar um ganho de recursos dessa monta do governo federal, né? Eu acho que se houver formas da gente contornar essa situação, ok. Mas essas questões dos prazos, né? O conselho vai deliberar depois da obra estar iniciada. Isso, gente, assim, ó, que fique claro que não é uma vontade nossa. Isso acabou acontecendo dessa forma. Não, então... e detalhe, eu recebo uma informação. A obra ela começa quando se assina o contrato. Independente de colocar uma estaca lá ou não, ou botar a placa. A obra ela tem seu início no momento que assinou o contrato. O prazo começa a contar na assinatura do contrato. Na assinatura do contrato. Então, o contrato já foi assinado? Ora, está lá dia 4 de abril. De abril. Sexta-feira então, passada. já foi assinado um contrato e já tem a obra iniciada. Com a assinatura do contrato. E agora? Volto a falar o que eu falei para vocês. Dentro das atribuições do Conselho, nós deliberamos semana passada, houve o compromisso de não haver a paralisação no sentido de não ter nenhuma supressão de vegetação, algo nesse sentido, nesse período de uma semana aí, até que haja nova deliberação, né? Se depois, eu não sei o que será decidido nessa reunião, eu sei os encaminhamentos que foram propostos na última, né? Não sei se os conselhos vão aprovar, não vão aprovar. Pode ser que seja aprovado e a situação morra por aí, ponto, né? Agora, se houver uma divergência de entendimento daqui a pouco entre prefeitura e conselho, alguém vai ter que tomar essa decisão, né? E por isso que houve um conselheiro que propôs um envio ao Ministério Público. Eu acho aí não somos nós que vamos nos manifestar se é competência nossa ou não. Quem vai falar isso é o Ministério Público. Eu acho que o que está pegando, no meu entendimento, já participei do Conselho Municipal de Saúde, já li o regimento do Comusa, no meu entendimento, o Robson me corrija se eu estiver errado, a atribuição do Comusa é gerir, ver para onde vai e de onde vem o recurso do Fundo Municipal de Saúde. Para onde ele vai, onde é que ele vai ser aplicado, se está sendo aplicado. O problema é que envolveram o Comusa numa decisão que aí agora o Robson traz que foi, de certa forma, amarrado lá em 2023, né? Foi aprovado. Foi aprovado lá, que é definir também sobre onde vai ser construído. Que no meu entendimento, como cidadão, e como eu disse, como alguém que já acompanhou muito o Conselho Municipal de Saúde, não seria uma prerrogativa do Comusa dizer, vai ser nesse local, vai ser naquele local. Mas sim, se o recurso destinado para aquilo ali está sendo bem aplicado. Sabe, Valdomiro, com a devida vênia, né? Sim. O que eu posso dizer assim com muita tranquilidade, quando a gente fala de aplicação de recurso público, a gente não está dizendo que vem o recurso, eu vou aplicar só na construção da unidade básica. Mas aonde vai ser essa unidade básica? Se ela vai ser de fácil acesso? Se o local de construção vai onerar mais os cofres públicos ou não? Então, tudo isso a gente está falando de boa aplicação do recurso público. É isso, né? Exatamente. Então, assim, com devido respeito, eu discordo um pouco disso, porque está nas atribuições do Comusa, de maneira bem expressa, de deliberar sobre qualquer questão que seja importante com relação à saúde. E isso é uma questão importante. Se não fosse importante, não teria dado essa celeuma toda, né? Mas e aí, como é que o Comusa chega a um denominador, né? Nem acho o denominador. Como é que o Comusa chega, por exemplo, aplicar esses 4.400.000 reais? Olha, ali vai custar muito mais fazer isso do que se fizesse naquele outro lado de lá. Uhum. Vocês têm uma assessoria técnica para afirmar isso? Então, gente, é isso que eu gostaria de deixar bem claro e
vamos lá, isso era para ter acontecido durante o processo. Certo. Entende? E é essa questão que o conselheiro está levantando aqui. Ele levantou justamente essa questão, tá, mas por que nós tínhamos uma condicionante que era para nós fazermos uma vistoria, conhecer o imóvel, ver se era adequado? Isso não aconteceu. Eventualmente, se lá atrás o conselho quisesse pedir olha, eu quero um laudo técnico para saber quanto custaria, sei lá, vou dar um exemplo aqui, né, construir nesse imóvel ou nesse aqui. A gente poderia ter pedido. Exato. Então, está nas nossas atribuições, está na legislação que a gente pode fazer esse tipo de pedido de assessoria. Agora, e vejam bem, tá? Eu não estou aqui emitindo juízo de valor se eu concordo ou não com a obra lá. Em momento algum eu falei aqui isso. A gente está discutindo aqui os encaminhamentos que a plenária conversou. Né? Eu não estou falando do Robson como conselheiro, eu estou falando do que a plenária do Conselho Municipal falou e de questões de entendimento sobre competência do Conselho. Acho que é isso que a gente está conversando aqui. Por isso que, inclusive, o próprio conselheiro ele disse, olha, a prefeitura entende o jeito, o Conselho está entendendo outro sobre essa situação, de até onde vai o limite da atuação. Então, tem um órgão que zela pelo funcionamento dos conselhos e é ele que vai ter que responder, eventualmente, né, sobre essa situação.